Oi, gente. Meu nome é Joslan Santos Sampaio, sou graduado em História, tenho especialização em Teoria e História Literária, faço mestrado em Memória, trabalho a relação entre História e Cinema, especialmente o documentário. Sou professor de instituições públicas e privadas, de Vitória da Conquista, de pré-vestibular, na cidade de Brumado, e estou aqui para realizar discussão em torno do documentário Marighella. Inicialmente, para ilustrar as nossas considerações, faremos uso aqui de uma breve discussão em torno da relação entre história e cinema e da importância que a ferramenta cinema ela tem no processo de ensino e aprendizagem da história, e para explicar algum evento histórico. Assistindo ao documentário Marighella, o filme me remeteu à discussão em torno da história das sensibilidades, que prega a defesa, a busca da história dos sentidos e dos sentimentos. Ilustrando aqui a nossa discussão, utilizaremos aqui o exemplo de quando um professor ou um livro nos apresenta as torturas, as mortes, as cassações nos estados de exceção. Nós analisamos aquelas leituras, aquelas informações de forma bastante racional, de forma bastante fria. Quando assistimos em um filme, aquelas informações elas vêm de um outro modo para a gente. No filme nós assimilamos a dor do personagem, seu sofrimento, seu sorriso, seu choro. Tudo isso aí nós percebemos no documentário Marighella. No filme nós podemos perceber um percurso biográfico do personagem Carlos Marighella. Um percurso extremamente linear e escatológico, que dá para a gente utilizar obras históricas ou conteúdos históricos o tempo inteiro no filme. Por exemplo, quando o documentário ele trata das origens do Marighella, o seu pai, um imigrante italiano, sua mãe, oriunda de uma família escrava, podemos trabalhar esses conteúdos aqui também no vestibular. No entanto, o que mais nos interessa, o que nos chama mais atenção e é provável de ser cobrado no vestibular, são os dois estados de exceção em que o Carlos Marighella atuou. O primeiro, o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, mas para entender o Estado Novo e a atuação do Carlos Marighella, caminharemos um pouquinho atrás na Constituição de 1934, que permitiu o surgimento de novos partidos políticos. Dentre esses partidos, destacaram-se dois: a Ação Integralista Brasileira, partido fascista, de cunho fascista, liderado pelo Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, de cunho socialista, liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Esses dois partidos vão ser os dois partidos extremamente opostos no governo constitucional do Getúlio Vargas, que vai de 1934 até 1937. No entanto, o forte crescimento da Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, nesse período, desenvolveu uma grande preocupação ao governo Vargas, o que fez com que ele cassasse o registro da Aliança Nacional Libertadora. Como resposta, Luiz Carlos Prestes e os membros da Aliança Nacional Libertadora organizaram um movimento revolucionário chamado Intentona Comunista, cujo qual esse termo muitos historiadores refutam, mas no vestibular provavelmente será chamado de Intentona Comunista, que era uma tentativa de tomar o poder por meio de uma revolução armada e implantar um regime socialista. No entanto, o governo Vargas aproveitou a Intentona Comunista para implantar no imaginário coletivo brasileiro uma possível ameaça de um golpe comunista. Esse imaginário ele foi aproveitado em 1937, quando Getúlio Vargas, através de um plano fictício chamado Plano Cohen, implementa um estado de exceção, um estado ditatorial, que vai de 1937 a 1945 e é denominado Estado Novo. No Estado Novo, a partir da Constituição de 1937, acontece um fortalecimento exagerado do poder executivo e que é caracterizado pela Constituição Polaca, Constituição de 1937, que é uma Constituição ditatorial. Nesse período, o Brasil viveu um estado de exceção, onde podemos ver um fortalecimento do poder executivo. Na Constituição de 1937, foi extinto os partidos políticos, suspensas as eleições e Vargas decretou o estado de sítio. É nesse período que acontece a primeira atuação enquanto um estado de exceção do Carlos Marighella. Durante o Estado Novo, o mundo estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas foi pressionado a se posicionar por um dos lados antagônicos na Segunda Guerra Mundial. De um lado, os aliados,
do outro, os países do eixo marcado e caracterizado pelos ditadores Adolf Hitler, nazista, do Estado alemão, e Mussolini, do Estado fascista italiano. Getúlio Vargas, apesar de ser um ditador e se amparar no Brasil por uma constituição fascista, a Constituição Polaca, Getúlio Vargas posiciona-se ao lado dos aliados, o que gera uma certa contradição. Apesar de vitorioso, essa contradição fez com que caísse ou enfraquecesse o Estado Novo, pois a população imaginou um ditador ao lado dos países defensores da democracia, os aliados, lutando contra estados fascistas, ditatoriais. Essa contradição fez que o governo Vargas se tornasse impreciso no Brasil naquele momento histórico. O momento subsequente é o momento do populismo democrático. Fim do Estado Novo, de 1945, inicia o populismo democrático, que vai de 1945, amparado pela Constituição de 1946, até 1964. Novamente acontece uma ameaça de políticas socialistas no Brasil, agora amparado no governo João Goulart, onde ele defende as reformas de base que ameaçam os setores mais conservadores do Brasil. Aproveitando desse medo já marcante do comunismo no imaginário coletivo brasileiro, os militares, amparados com alguns dirigentes civis, por exemplo, o Carlos Lacerda, os militares implementam o golpe militar no Brasil, que vai de 1964 até 1985. É nesse momento que acontece a grande atuação enquanto revolucionário do Carlos Marighella. O governo militar que é amparado aí por vários atos institucionais. Dois merecem nossa atenção. O AI-2, que extingue os partidos políticos e posteriormente dará permissão a apenas 2 partidos, a Arena e o MDB, e o AI-5, que vai caçar mandatos políticos, que dá permissão do Poder Executivo exonerar, aposentar e transferir funcionários públicos que não agradassem, que não fosse da conveniência da ditadura militar, e é amparado nesses atos institucionais que a repressão intensifica-se no Brasil. Faz-se necessário, nesse momento, a atuação de vários grupos opositores. Alguns, como a MDB, que faz um discurso político contra a ditadura militar, mas outros também que encontravam na luta armada a oportunidade de combater a ditadura militar. E aí entra em cena a Ação Libertadora Nacional, criada pelo Carlos Marighella, a ALN, outros também como o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que irão se destacar no combate à ditadura militar. O Carlos Marighella, nesse momento, passa a ser o inimigo número 1 do Estado e era questão de honra do governo militar extinguir esses grupos antigoverno. Portanto, em 1969 ocorre uma grande perseguição aos representantes, aos membros desses grupos, onde vai, por consequência, acabar com a morte do Carlos Marighella. A partir de 69 acontece o período mais duro da ditadura militar, no final do governo Costa Silva, mas principalmente no governo Médici, que é marcado como um período de maior perseguição aos opositores da ditadura militar, que irá se encerrar no ano de 1985, basicamente no ano de 1988, com a Constituição Cidadã.